Oi, galera! Aqui é Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro de terror. Mas antes da gente começar, você que é inscrito no canal, deixa o seu joinha aqui para apoiar o meu trabalho. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as novidades que nós temos aqui. E como eu disse, e quem acompanhou no Instagram a leitura, o livro A Catedral do Mal, do Gian-Nicola Nicoletti. Esse livro é um livro de terror, tá? Daquele projeto do livro Viajante, da Tag Tutor. Confesso para vocês que, na minha opinião, é o meu primeiro contato com o livro de terror. Vou falar para vocês por quê, tá? Embora alguns livros do Stephen King, que eu já li, são considerados terror, eu acho, né? Sempre achei que o Stephen King, ele dá uma viajada, assim, nas coisas, sabe? Acaba colocando elementos dentro do livro de coisas que a gente sabe que não existe, né? Ao contrário desse aqui, eu considerei ele totalmente um livro de terror, tá? Porque todo o assunto que é abordado aqui, conforme a história vai se desenrolando, são coisas que nós sabemos que posso não ter certeza que aconteça, mas todo mundo já ouviu falar de coisas malignas, de feitiços, de pessoas, né, maldosas até certo ponto que não há explicação. Então na minha opinião, eu achei esse realmente um filme de terror, né? Um livro de terror, perdão. Um filme, porque eu ia falar agora, conforme você vai lendo, parece que você vai, parece que você tá assistindo um filme. Você vai vendo cada cena, sabe, como se fosse realmente um filme. E esse livro acontece numa cidadezinha lá bem pequenininha. E essa catedral, né, essa igreja, é a igreja de São Paulo. E quem cuida da igreja é o padre Luiz. E esse padre Luiz, ele tem um comportamento estranho, mas até então tudo que ele faz é acobertado pelo chefe de polícia local, tá? Embora nós só vamos saber disso lá na frente. Mas, então, não parece muito assim as coisas. Até que um dia, o Johnny, ele chega, ele começa a ver umas coisas estranhas acontecendo na igreja, ele começa a investigar, só que ele perde o celular, e a esposa tenta falar com ele, não consegue, e vai atrás dele. O que acontece? Esse padre, ele tem um capataz, como fala aqui, que chama Book. Ele e o capataz dele sequestram, quando essa mulher chega na igreja, eles sequestram essa mulher, tortura, mata, eles fazem até, cortam partes do corpo dela, né? E quando o Johnny pega carona com esse policial para voltar para casa. Quando ele chega em casa, ele vê um bilhete da esposa dizendo que tinha ido lá para a igreja, porque ele trabalha numa restauração que tá tendo por fora da igreja. E ele volta, ele encontra o corpo da esposa, ele começa a investigar toda aquela história. Ele vai entrando num emaranhado de coisas até que ele encontra um senhor que está desaparecido há 15 anos. Ele tá acorrentado embaixo da casa do padre, né, nessa igreja. Lá ele acha coisas assim bizarras, sabe? Corpos de animais mutilados. Por exemplo, corpo de cachorro com cabeça de rinoceronte, umas coisas assim bizarras. E
quando ele encontra esse senhor conta para ele que o que o padre quer, quer, que inclusive tá fazendo ele de refém, é um livro satânico que eles conseguiram pegar e ele escondeu. E por mais que ele tenha sido torturado durante esses 15 anos, ele não contou aonde está o livro. Mas ele conta pro Johnny. O Johnny vai atrás do livro, recupera o livro e esconde num lugar assim que ninguém vai achar. E ele volta para a igreja e começa a pesquisar e começa a observar as coisas. Ele descobre que existe uma seita por trás daquela igreja. Até a igreja começa com um casamento, o livro começa acontecendo um casamento na igreja. E nessa altura da história, da investigação do Johnny, ele já descobre que na verdade aquilo é uma seita satânica, que o líder é o padre, né? E o seu ajudante é o Book, né? O capataz. E tem outras pessoas, inclusive mostra, igual aqueles filmes assim de antigamente, eles com touca, sabe, túnica, bem assim, muito próximo da verdade, sabe? Conforme você vai lendo. Só que conforme você vai descobrindo as coisas, o livro vai ficando cada vez mais envolvente. Até ontem eu postei assim, impossível de largar, é impossível mesmo. Não, sabe aquele livro que você vai lendo, vai vendo e você quer saber mais e mais e mais, enquanto você não vê o fim. E ele descobre toda essa farsa. E ele consegue fazer justiça com essas pessoas que são envolvidas. Aí, o que acontece? Não vou falar o final, né? Não vou dar spoiler. Mas o livro acaba com uma notícia que sai no jornal. E nessa notícia do jornal, fala que esse suposto padre Luiz, na verdade, ele não é padre. Ele é um foragido de um hospital psiquiátrico, fazem 16 anos que ele fugiu de lá. E ele chegou nessa cidadezinha, ele e o Book, os dois são foragidos, na verdade. Mas ele chega na cidadezinha quando o verdadeiro padre Luiz acaba de chegar para assumir a paróquia. E o que ele faz? Ele dá um fim no corpo, mata o padre, dá um fim no corpo e ele assume. E diante, como é a única igreja de um povoado muito pequeno, onde existem, olha só, se não é coincidência com algo que anda acontecendo no Brasil. Lá vivem muitas pessoas que falam assim, anciãos, né? Pessoas mais velhas, idosas. E como são pessoas mais idosas, ele consegue manipular as pessoas para fazer tudo o que ele quer. Inclusive, ele consegue pegar os bens materiais das pessoas e a aposentadoria que eles recebem, né? Ele consegue pegar tudo isso. E são vários rituais que acontecem durante o livro, pessoas desaparecem, que só depois, no fim, a gente vai descobrir quem são essas pessoas, como que aconteceu. E é isso. É um livro, assim, muito, muito, muito bem escrito. Elogiei muito o autor, que é o Jean-Nicole Nicoletti. Olha, gente, é mais um que vai para minha lista das 15 estrelas. Que ultimamente, os últimos livros que eu li, coincidentemente, foram nacionais e todos 15 estrelas. E esse aqui, agora eu vou fazer as minhas anotações de leitura e já vou colocar lá na minha lista dos favoritos de 2025. Com certeza vai ser acirrada essa lista esse ano, para ver quem chega em primeiro, segundo, porque olha, tem livros maravilhosos. E
eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram da Tag Tutor, porque várias pessoas me mandaram mensagem que quer participar. Gente, é um projeto incrível. São só autores nacionais, né, que viajam, fazem essa viagem de livro, né? São só autores nacionais. E olha, você não erra um. Todos os livros que a gente pega, que chega na mão de nós, leitores, são sempre assim livros muito bons, tá? Então vale a pena a oportunidade. E é isso, gente. Ó, um grande beijo para vocês e até a próxima.